Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes aqui nos reunirmos para mais um TED, um Temas Espíritas em Debate, né? O TED é promovido aí pelo Espírita Info, que é uma comunidade espírita virtual que vem se reunindo aí desde a pandemia para estudar. Nós temos grupos de estudos durante a semana aí, vários grupos de estudo, e a cada 15 dias a gente se encontra para o Temas Espíritas em Debate, onde a gente vai trazer um convidado e tratar de temas aí que não são comumente falados ou tratados nos centros espíritas, nos meios espíritas, temas instigantes, né? Hoje, nosso convidado é o Cosme Massi. Cosme Massi é conhecido aí no meio espírita, é escritor, já com algumas obras publicadas, e também é palestrante aqui no Brasil, fora do Brasil. Ele é idealizador do Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec e também, vejam só, do Kardecpedia, que é um instrumento extraordinário aí para quem gosta de pesquisar obras Kardec, obras espíritas e estudar as obras espíritas, né? O Cosme foi convidado aí para dar essa motivação inicial aí para a gente aí em torno do tema: o materialismo ainda é o maior inimigo do espiritismo? Bom, seguindo aí a metodologia do TED, nós teremos aí uma exposição de até 30 minutos do Cosme Massi e depois a gente abre para os companheiros aqui presentes participarem, contribuírem da forma que quiserem, com perguntas, comentários, enfim, da forma que acharem interessante. Ok? Vamos dar início, então, pedir ao Elias Moraes fazer uma prece inicial para a gente e aí a gente já passa a palavra para o Cosme. Ok. Bom, vamos então, nesse momento, unir os nossos pensamentos em torno desse propósito que é comum a todos nós. Propósito de reflexão, de aprendizado, de ampliação da nossa capacidade de entendimento. E nós rogamos a bondade divina que essa ampliação da nossa capacidade de entendimento seja também seguida de uma ampliação da nossa sensibilidade, para que a gente consiga ir percebendo melhor as nossas relações de irmandade de uns com os outros, nossa relação de irmandade com todas as criaturas, inclusive com as pessoas que se perdem nos desvãos da criminalidade, do desrespeito, da violência, mas que nós não percamos a noção e a certeza de que eles têm nós irmãos e a humanidade. Para que com esse sentimento nós possamos adentrar por esses temas da noite, de coração aberto, de mente receptiva, sintonizados com a espiritualidade amiga que sempre nos abençoa e nos acompanha. A bondade divina esteja com o nosso querido Cosme, para que ele consiga também, sintonizado com os nossos corações, trazer o seu melhor e que nós possamos apreender do melhor da nossa capacidade o que ele nos traz. Deus nos abençoe a todos, permaneçamos em paz. Cosme, fique à vontade. Vamos aí para 1h15 de bom estudo, né? Isso aí. Obrigado, Christian. Obrigado a todos aí que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês para conversarmos sobre Espiritismo. É sempre um momento de muita alegria, né? Poder reunir amigos para conhecer e aprofundar o pensamento de Allan Kardec. Bom, o tema, né? Se o materialismo ainda é uma pergunta, ainda é o maior inimigo do Espiritismo. Primeiramente, é importante entendermos as palavras. É claro, aqui por inimigo se entende, obviamente, adversário, antagonista. Então, deve ser entendido porque se tratam de doutrinas. Materialismo e espiritismo não são pessoas. E é claro que quando, às vezes, estamos usando a palavra inimigo entre pessoas, a relação não é uma relação transitiva ou reflexiva, uma vez que você não diz que necessariamente que se A é inimigo de B, que B é inimigo de A. Então, os espíritos bons têm muitos inimigos, mas não são inimigos de ninguém. No caso especificamente do materialismo e do espiritismo, por serem doutrinas em que uma é a negação da outra, então o espiritismo é antagonista do materialismo, do mesmo jeito que o materialismo é antagonista do espiritismo, porque um é a negação da outra. Bom, colocado então nesses termos, é importante lembrar a forma como Kardec faz referência a essa relação do espiritismo com o materialismo,
está lá na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 2. Kardec começa o segundo parágrafo, esse item 2, dizendo que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Ele é o mais terrível porque as doutrinas espiritualistas, que são antagonistas do materialismo, não tinham a força de uma ciência do lado delas, elas tinham apenas a opinião, seja uma opinião, se eram doutrinas religiosas, de livros sagrados, de profetas, não tinham uma construção científica que pudesse se opor ao materialismo. Mesmo dentro da filosofia, você tinha filósofos espiritualistas que tentavam demonstrar as teses espiritualistas, mas nunca conseguiram, de uma vez por todas, destronar o materialismo, porque essas teses poderiam o tempo todo também serem rebatidas, como vários materialistas fizeram filosoficamente contra os filósofos espiritualistas. Com o espiritismo, o terreno agora vai para o campo da ciência. É uma ciência da alma chamada espiritismo, que prova por meio da experiência e da teoria que nós somos uma alma imortal, não é um corpo que pensa. Aí eu lembro a definição sintética do que é a doutrina materialista, que é a doutrina que afirma que tudo é matéria ou propriedades da matéria. O pensamento, para o materialista, é uma mera propriedade da matéria, um atributo da matéria, no caso, considerando aqui matéria o nosso corpo físico. Ou, se quiser simplificar, o nosso sistema nervoso ou o nosso cérebro seria responsável pelo pensamento, na visão materialista. Morre o cérebro, desaparecem os pensamentos. Morre o cérebro, morre a consciência, morre o eu. Então, essa é a visão materialista. Para os espiritualistas, não. O cérebro não pensa, o corpo não pensa. Quem pensa é a alma. E a alma não é a matéria corporal. Ela é uma outra coisa que não desaparece com a morte do corpo. E o espiritismo, que é um tipo de espiritualismo, afirma a mesma coisa por ser um espiritualista, mas dá mais detalhes sobre o que é essa alma. Explica a partir da ciência espírita com muito mais profundidade o que seja essa alma que sobrevive à morte do corpo físico. Então, esse é um elemento muito importante. Um outro elemento importante é a gente entender o significado de pensamentos dentro do espiritismo. Pensamentos dentro do espiritismo significa todos os estados que a gente chama estados mentais. Então, emoções são pensamentos, ideias são pensamentos, consciência é pensamento, vontade é pensamento, desejo é pensamento, percepção é pensamento, memória é pensamento. Então, isso tudo são tipos de pensamentos. Para o espiritismo, esses pensamentos, esses diversos tipos, são causados exclusivamente pela alma. Então, é a alma que percebe, o corpo não percebe, não há percepção no corpo, há apenas um veículo que transmite elementos físicos que são interpretados ou percebidos pela alma. A percepção é um fenômeno mental, é um tipo de pensamento. A percepção ela envolve ideias, conceitos, ela envolve emoções e vários outros tipos de pensamento. Mesma coisa com a memória. A memória na visão é um tipo de pensamento. Memória envolve conceitos, ideias, sentimentos, emoções. Então, é uma metáfora para o espiritualismo ou para o espiritismo você falar que o computador tem memória. O computador não tem memória no sentido em que se diz que o homem tem memória. Então, ali apenas são registros físicos. Sequer o computador tem percepções, que percepção envolve conceito, ideia. Então, na visão espírita, todos esses tipos de pensamentos são atributos exclusivos da alma. Então, esse é um ponto importante para a gente esclarecer os conceitos. Para o materialismo, pensamentos, não importa o tipo de pensamento, se é emoção, se é memória, se é desejo, se é vontade, se é consciência, não importa para o materialista, tudo isso é causado pelo corpo. Morreu o corpo, desaparece tudo isso. Para o espiritismo, não. Morre o corpo, a alma continua
com esses diversos tipos de pensamentos. O pensamento é um atributo essencial da alma, não há nada que pense a não ser a alma. Por isso, até a distinção que vai fazer dentro do Espiritismo é entre princípio inteligente e matéria, né? A inteligência é um atributo exclusivo do princípio inteligente, o próprio nome escolhido como princípio inteligente. E a alma é um princípio inteligente, portanto, a alma é que pensa. Esse detalhe parece pequeno, mas isso, por exemplo, é muito importante para a gente entrar na questão que foi apresentada, perguntando se ainda é o maior antagonista do espiritismo, o materialismo. Nós vamos perceber que sim, ainda é, por algumas razões. Algumas razões. Bom, vamos começar pelas razões mais simples, mais óbvias. São as razões do que diz respeito à própria forma de vida das pessoas. Hoje, a maioria das pessoas, a gente acompanha isso pela imprensa, pelos filmes, pela cultura, pela interação, a maioria das pessoas vivem como se fosse o corpo dela a única realidade, ou pelo menos a mais importante realidade. Poucas pessoas levam a sério que ela não é o corpo. Que ela não é o corpo que pensa. Poucas pessoas, mesmo aquelas que se dizem espiritualistas, porque elas têm medo da morte. Fazem tudo para preservar esse corpo, lutam por este corpo como se ele fosse a última e única realidade. Se dedicam mais aos valores corporais do que os valores da alma. Então, na prática, se comportam muito mais como se acreditassem no materialismo do que propriamente espiritualista. Veja, eu estou falando dos espiritualistas, não estou nem falando dos materialistas. O materialista que se comporta como materialista é até coerente. Aquele que acredita que é um corpo que pensa e vive exclusivamente para esse corpo e faz tudo para garantir esse corpo, até cometa imoralidades, pouco importa. Ele é o corpo que pensa, a vida acaba com o corpo, não tem por que ele pensar em ninguém, porque o seu filho, sua mulher, todo mundo vai morrer também, vai desaparecer. Então faz todo sentido que ele viva egoisticamente, que ele se dedique exclusivamente ou com mais prioridade aos prazeres corporais, que é o que ele acredita. Então ele é coerente com a crença materialista que possui. Mas mesmo entre espiritualistas a gente percebe isso. Pasme, eu conheço espírita que tem medo da morte. Negócio mais maluco do mundo. Como é que você vai ter medo da morte? Já que você não morre. Aliás, pelo contrário, na visão espírita, vai dizer Kardec, a Terra é um mundo de provas e expiações. Morrer é libertar-se da prisão. E você vai ter medo de sair da prisão? Chegou a sua hora, tu vai feliz pra caramba. É exatamente o oposto. Então, veja como ainda precisamos combater o materialismo para que as pessoas levem a sério a tese de que ela é uma alma que pensa, que sente, que quer, que tem memória, que tem desejo e que sobrevive à morte do corpo, que ela leve isso a sério. Se ela não leva isso a sério, se ela toma como mera hipótese do qual ela duvida na hora do aperto, ela não entendeu o que é a doutrina espírita, o que é uma proposta que prova que nós somos uma alma que pensa. Então, esse é um ponto essencial que ainda precisamos muito enfrentar esse materialismo enquanto posição doutrinária, enquanto doutrina que gera dúvida na pessoa se ela é espiritualista, que ela fica ali sem saber o que ela assume ou que provoca no mundo que nós estamos vivendo. As guerras, as lutas, os conflitos, a falta de amor, de respeito entre as pessoas é consequência de uma crença de que eu vivo para mim porque eu sou o corpo que pensa. E a morte vai acabar com tudo mesmo. Para que eu vou me preocupar com o outro, com os outros? Pouco importa. Eu vou me defender a todo custo. Mato o outro, provoco guerra, faço tudo porque é o corpo que importa. Então, vivemos num mundo em que o materialismo impera fortemente na conduta das pessoas. Não estou falando do materialismo sensualidade, não é isso. É o materialismo enquanto crença mesmo de que eu sou um corpo que pensa e que sou a última coisa, portanto, não tem nada além do meu próprio corpo.
por mais que muitas pessoas se digam espiritualistas, por mais que digam que acreditam em Deus, por mais que digam, que até digam, eu sou uma alma, mas na dúvida, na hora que ela vai agir, ela age como se ela fosse o próprio corpo, o corpo fosse sua única realidade. Então, esse é um primeiro ponto, uma das razões porque a gente precisa muito do espiritismo e precisamos enfrentar esse materialismo mesmo com os espiritualistas. Pasmem, mesmo diante dos espiritualistas. Com os materialistas nem se fala. Um outro lado mais grave ainda, que eu costumo dizer, que nos diz respeito mais de perto, nós que somos do movimento espírita, aí vem uma questão típica nossa, que não diz respeito às outras pessoas, mas nós do movimento espírita, e estamos, ao longo do tempo, demos vazão e permitimos que se criasse dentro do próprio movimento espírita o que eu chamo de um materialismo sofisticado. Enquanto doutrina, não enquanto conduta. Lembra que eu falei de comportamento, de pessoas que se comportam como se fossem materialistas. Esqueça isso. Estou falando de doutrina, de crença. Nós permitimos, ao longo do tempo, descuidamos aí dos estudos de Allan Kardec, deixamos de lado as obras fundamentais do Espiritismo e acabamos deixando que pensadores que se dizem a muitos até espíritas introduzissem dentro da doutrina posturas do que eu chamo um materialismo sofisticado. Por exemplo, botando fenômenos mentais, pensamentos dentro do perispírito, para citar um exemplo muito típico. No momento em que eu digo que o perispírito tem memória, isso é materialismo. Memória é um tipo de pensamento, só tem memória alma. Então, se eu permito que o perispírito, e considero isso como um sistema espírita de que tem memória no perispírito, eu estou simplesmente criando um materialismo sofisticado. Porque eu estou botando num tipo de matéria, que é perispírito, um fenômeno que ela não pode produzir. Aliás, Kardec é textual, ele dá vários argumentos, ele afirma textualmente, o perispírito não pensa. É pura e simplesmente matéria. E memória é um tipo de pensamento, porque memória envolve sentimento, envolve ideia, envolve conceito, envolve muitas coisas. As pessoas não pensam, a fotografia não é memória. Se você pega uma foto, não tem memória ali. Quando você olha a foto, esta foto na alma desperta ideias, conceitos, sentimentos, emoções. Isso é a memória. A foto é um traço físico, não tem memória. Por isso que a gente diz na visão que não tem memória do computador. O computador não guarda emoções, ideias, conceitos. Do mesmo jeito que o perispírito não tem memória de nenhum tipo. Ele não pensa, ele é matéria. Então, se eu boto no perispírito elementos mentais, eu estou criando um materialismo sofisticado. Por que sofisticado? Porque esses elementos, como memória, estão no corpo, na visão materialista. Está no cérebro. Se eu levo para o perispírito, estou fazendo um materialismo sofisticado. Não está no cérebro, mas está no perispírito. Eu só mudei o lugar de matéria, mas continua numa matéria. Isso é um materialismo sofisticado. Sofisticado porque, pelo menos, o materialista tenta estudar a memória no cérebro. Enquanto que a gente não consegue estudar a memória no perispírito, porque o perispírito não permite um estudo experimental dele direto. Então, nós estamos fazendo um materialismo que sequer a gente consegue fazer experiência para poder refutar ou confirmar qualquer tese sobre o perispírito. Então, esse é um primeiro elemento que nos preocupa muito, que é o materialismo sofisticado. O outro elemento que Kardec coloca muito bem nas suas obras é tratar o perispírito, já que é uma visão materialista, como se fosse um corpo físico, como o nosso. E aí nós criamos um materialismo em que levamos para o corpo físico e botamos no perispírito cérebro, como se o espírito pensasse por meio de um cérebro no perispírito. Aí nós temos o perispírito com o cérebro, com órgãos, como se a percepção do espírito se desse por meio de órgãos no perispírito. Enquanto que no corpo físico, os órgãos são veículos da percepção que ocorre na alma, vai dizer Kardec, questão 257 do Livro dos Espíritos, que não há órgãos de percepção. Todo o perispírito é um órgão que serve de veículo para as percepções, todo ele. Então, o espírito enxerga, tem a visão.
por qualquer parte do seu perispírito. Isso não é localizado, não tem olhos no perispírito, boca no perispírito, estômago, mãos, pernas. Forma não é função. E Kardec vai, por vários argumentos, demonstrar que não há órgãos no perispírito. Então, no momento em que a gente introduz órgãos no perispírito, nós estamos criando um materialismo sofisticado. Então, você imagina, se o perispírito tem um cérebro, você fica imaginando o que acontece se ele tiver o cérebro danificado. Ele vai o quê? Deixar de pensar? Ou se a memória está no perispírito, o que significa quando o espírito perde a memória? Ele tem que perde o perispírito, ele tem que fazer um backup quando ele muda de perispírito? Faz um backup antes de mudar, porque a memória estava no perispírito, então, se ele troca de perispírito, ele vai fazer o quê? Um backup antes? São problemas desse materialismo sofisticado que nós fomos introduzindo, contrário às teses que Allan Kardec deixa muito claro em todas as suas obras, de que todos os fenômenos mentais são exclusivamente alma. É a alma que tem percepção, é a alma que pensa, é a alma que tem memória, etc, etc. Então, no momento em que nós localizamos e criamos órgãos no perispírito, nós estamos criando um materialismo, ao invés de ficar como o perispírito, como um mero veículo de sensações e percepções sem órgãos, nós reproduzimos um corpo físico idêntico ao perispírito, esquecendo de algo simples: qual é o corpo que eu vou reproduzir? Se eu tenho N existências corporais, eu fui homem, mulher, qual é a forma que eu vou assumir após a morte do corpo? Fui homem, fui mulher, fui criança, morri novo, morri velho. Se eu sou mulher, não tenho os mesmos órgãos que se eu sou homem. Vamos dar exemplo, Kardec dá exemplo. Se o sujeito morre homem, e logo após a morte do corpo, ele aparece a forma de homem, porque era a forma comum que ele falou. Mas se chega ao lado dele alguém que numa vida ele tenha sido mulher, o outro espírito começa a conversar com ele, ele pode assumir aquela forma feminina de uma outra existência. Bom, como é que ficaram os órgãos agora? Agora ele cria o órgão útero, porque no homem não tinha? Como é que fica? E Kardec vai dar vários exemplos, vai dizer que não tem nenhuma relação de um corpo, de uma vida, com o corpo de outra existência. Não tem essa relação entre os corpos. Então, nós criamos o perispírito como modelador do corpo. Isso é um pressuposto de que o perispírito tem órgãos. E isso não está fundamentado pelos problemas que eu estou tentando colocar aqui. Eu costumo dar exemplos muito simples. Alguns costumam associar problemas morais com defeitos no perispírito. Algumas doutrinas do movimento diz: olha, o sujeito que tem um problema moral, por exemplo, se matou, deu um tiro na cabeça, vai ofender a cabeça do perispírito. Cometeu alguma coisa, ofende. Mas aí eu pergunto, vá numa prisão onde você encontra pessoas altamente perversas, nas cadeias, pessoas que foram presas por assassinatos terríveis, por serem espíritos bastante primitivos, que são capazes de cometer assassinatos de crianças, de mulheres grávidas, sem sentir nenhum remorso. Ora, se esse indivíduo fez isso agora, imagina o que ele foi numa vida passada. Se numa vida passada esse indivíduo foi pior do que agora, porque melhor não pode ter sido pelo menos igual, não há retrogradação da alma. Ora, se na vida passada ele fez coisas piores, por que ele não deformou o perispírito para vir num corpo todo deformado agora? Por que agora ele vem num corpo são? Aliás, há pessoas perversas que têm um corpo de dar inveja a qualquer um de nós, totalmente saudáveis. E como é que na vida passada ela foi perversa? Por que ela não deformou seu perispírito com suas condutas morais? Então, são esses materialismos sofisticados que também temos que combater, porque eles violam a lógica, a razão. Eu estou dando aqui vários argumentos. Por isso que Kardec toma todo cuidado de, em suas obras, deixar o perispírito como mero veículo das percepções, sem órgãos, a forma não é função, pode assumir a forma que quiser, até forma inanimada, porque não tem órgãos.
Imagina quando o perispírito assume uma forma que não é humana. Para onde vão os órgãos? Como é que ele faz para voltar depois? E se ele assume uma forma que não tivesse nem cabeça nem cérebro, como é que ele pensaria para mudar de forma? Então, são coisas, são argumentos em que a gente vai vendo que também criamos materialismos sofisticados em que o espiritismo precisa tomar cuidado nos dias de hoje. Nós estamos sofisticando as doutrinas materialistas por influência do materialismo. As psicologias materialistas estão aí, a gente carrega as psicologias materialistas para dentro do espiritismo. Isso é muito comum. Vários conceitos de psicólogos materialistas, por exemplo, Freud, que era um psicólogo materialista. Nós que pegamos vários conceitos de Freud e levamos para dentro da alma, coisa muito curiosa, sendo que são conceitos que fazem sentido na doutrina freudiana, materialista. Mas quando eu carrego para o espiritismo, não faz mais sentido. Porque não é a visão de cérebro, é a visão de alma que pensa, de alma. Aí nós partimos a alma em partes como se parte a mente. O conceito de mente está lá nas doutrinas psicológicas materialistas, não é o conceito do espiritismo. Aí a gente parte a mente lá, que é partir a alma aqui em pedaços, do mesmo jeito que algumas psicologias materialistas partem a alma, partem o corpo, parte a mente, porque mente para o materialista é uma propriedade do cérebro, morre o cérebro, morre a mente, em várias doutrinas psicológicas materialistas. Não é um elemento independente, é apenas uma forma de fazer referência a algo que é uma propriedade do cérebro. Morreu o cérebro, morreu a mente. Claro, faz sentido, dentro dessas doutrinas, partir a mente. Por quê? Porque eu parto o cérebro tem partes. Então faz sentido pensar em partes da mente. Não há nenhum problema nas doutrinas materialistas. O problema é quando eu levo isso para uma doutrina espiritualista tão bem construída quanto o perispírito, e Kardec tomou todo o cuidado de fazer essas construções. Então, eu digo, ainda precisamos enfrentar o materialismo, seja na conduta, no comportamento das pessoas que agem como se fossem somente o corpo, seja dentro do próprio movimento, com a sofisticação de doutrinas, de pensadores, que querem trazer das ciências materialistas elementos para dentro de uma doutrina genuinamente espiritualista, cujos elementos não se encaixam, não fazem sentido dentro da doutrina espiritualista como o espiritismo. E a gente acabou fazendo essas misturas, aí criamos sistemas diferentes dentro do movimento espírita e chamamos tudo isso de espiritismo, porque virou aí uma coxa de sistemas diferentes e alguns contraditórios, porque entram em contradição com as ideias bem construídas nas obras de Kardec. Então, eu diria, viu, Cristian, respondendo a sua pergunta, o materialismo ainda é o nosso grande antagonista, o nosso grande adversário, porque ele é adversário, seja para a nossa conduta, mas também é adversário por introduzir no próprio espiritismo conceitos, elementos que vão deformando esse espiritismo, fazendo aquilo que a gente sabe que ocorre com todas as grandes doutrinas. Elas acabam se perdendo de dentro para fora, como Erasto vai alertar Kardec numa de suas cartas, e vai alertar o movimento espírita do perigo da deformação de dentro para fora, em que você entra dentro de uma doutrina e começa a colocar um conjunto de ideias materialistas que vão deformando essa doutrina e ela vai perdendo a sua simplicidade, a sua coerência, a sua consistência. Então, nós temos dois inimigos, o de fora, que é combater o materialismo para que a gente possa se comportar como verdadeiros espíritos, e o de dentro, para evitar que o materialismo vá deformando a doutrina, introduzindo uma série de ideias que não fazem nenhum sentido no espiritismo, pelo menos no espiritismo tal como Allan Kardec nos trouxe, e que fazem sentido, obviamente, nas doutrinas materialistas. Eu aqui não estou criticando Freud enquanto um produtor de sua psicologia materialista. Lá faz todo sentido que o Freud coloca a partir das premissas que ele aceita. Não faz sentido a partir das nossas próprias premissas, ok? Então, as nossas premissas não faz sentido misturar elementos do materialismo com o espiritismo. Isso só cria mais problemas para nós e acabamos correndo o risco de ir desaparecendo, né? Vai se misturando tanto com o materialismo, daqui a pouco a gente foi materialista sofisticado e abandonamos o próprio
o próprio Espiritismo. Então, eu acho que precisamos muito, no dia de hoje, tomar cuidado e continuar nesse combate contra o materialismo, ok? Eu abro aí o tempo agora para as questões, para os comentários, ok? Nós me agradecemos as reflexões iniciais e estamos abertos aí à manifestação e à participação dos companheiros aqui presentes. Eu vou abrir a fila. Vou abrir a fila com duas questões para você, Cláudio. Quando você fala lá, né, da vivência apenas em relação ao corpo, eu queria pensar em termos de espírita, né, considerando um espírita, que você coloca o espírita, não faz sentido ter medo da morte. Mas faria sentido se a gente pensasse em relação a uma espécie de instinto de preservação? Por quê? A morte é uma aniquilação do corpo, né? E de alguma forma ela vai causar, né, por um instinto de preservação, vai causar no sujeito um impacto de ir contra isso, né? De bater de frente ou de fugir disso de alguma forma, né? Esse é um posicionamento. E ainda tem a questão relacionada à nossa sociedade atual, que já não vive bem com a morte. Já tivemos momentos melhores em relação à vivência com a morte. Acho que nós espíritas buscamos uma relação melhor com a morte, mas em geral o que a gente vê é que nós nascemos, crescemos com um olhar sobre a morte muito negativo, muito ruim, muito pesado. Então, nesse sentido que eu pergunto, será que não está envolvido nessas duas questões aí? E a outra, relacionado aos ateus, né? As pessoas que não acreditam em nenhuma crença, não professam nenhuma crença, não acreditam em Deus, ainda assim tem muitas que agem eticamente, com compromisso com a vida, né? Poderiam abrir mão da vida, poderiam simplesmente dizer, né? Se não há nada e a vida é essa, eu vou fazer o que eu quiser, né? É claro que existe um limite, né? Um limite da lei, a nossa lei aqui do homem. Então, poderiam se manter um princípio. Eu mantenho o limite da lei do homem, né? E eu vou fazer um monte de coisa que poderia ser questionável eticamente, mas que não vai criar nenhum problema legal. Mas ainda assim a gente vê que muitas pessoas agem em relação ao outro, em relação à vida, em relação à sociedade de uma forma muito ética, né? A que se deve isso? A que você pensa que se deve isso? Muito bom, Cristian. Muito boas duas questões. A primeira questão, você está certo, a gente tem instintivamente um medo da morte. Se não tivéssemos, a gente provavelmente não viveria, porque é o medo da morte que nos garante a sobrevivência, é o instinto de conservação, ok? Então, você tem razão. Mas o que eu disse é o seguinte, esse medo da morte enquanto instinto, ele tem que ser mais frágil ou ser superado pela coragem de viver do espírito, que é diferente. Ou seja, eu não posso viver do instinto, não pode o instinto me comandar. Então, esse é o primeiro ponto. Na visão espírita, eu tenho que vencer esse medo e tenho que fazer com que ele fique no nível só do instinto, que é um medo muito elementar, né? Que, olha, alguém aparece ali para me dar um tiro, todo o meu corpo reage, produzindo uma série de substâncias para me preparar para enfrentar a possível morte ou agressão que eu vou receber. Isso sim, isso ocorre. Mas quando falo aí de medo da morte, por isso que as palavras elas têm vários sentidos, né? E várias intensidades, vários graus. Eu estou falando exatamente deste medo com o indivíduo que realmente não é esse medo do instinto, ele tem medo da morte mesmo. Ele fica desesperado quando um parente dele morre, ou quando alguém morre, ele acha que morreu, acabou, na forma de agir, na forma como ele se comporta, né? Então ele acaba não tendo essa tranquilidade, né, de deixar que a vida siga o curso que a providência divina acha que deve seguir. Então ele se tranquiliza. Diante de uma doença grave, ele busca tratamento, mas ele vai dizer para si mesmo, olha, busquei o tratamento, mas se Deus achar que tem, eu vou feliz, eu vou tranquilo. Se ele tem aquela tranquilidade de enfrentar esse medo instintivo e, ao mesmo tempo, de enfrentar qualquer dificuldade, porque ele sabe que ele é uma alma imortal, que ele não morre. Então, nesse sentido, ele supera esse medo básico e instintivo. Ele vai além disso, ele tem esse equilíbrio para se preparar para qualquer situação da vida.
ele tem aquilo que eu chamo de procura conquistar a virtude da resignação. Quer dizer, sim, Senhor, com alegria em qualquer contexto da vida. Ele se tranquiliza, sim, Senhor. Estou doente, sim, Senhor. Tratei, mas não deu certo, sim, Senhor. Está piorando a doença, sim, Senhor. Ou seja, ele mantém a sua certeza de que ele é alma imortal, embora venha esse medo instintivo, que é natural que venha, faz parte do instinto de conservação mesmo. A natureza é muito sábia, porque é isso que faz com que você busque até a cura, busque até se tratar, ok? Mas o que eu falo é desse outro aspecto do medo, que acaba superando às vezes, o bom senso, e a pessoa não se conforma, ela se lamenta, ela passa a ficar triste, depressiva, se perde um ente querido, é a mãe que perde um filho, se desespera, como se de fato se tivesse perdido. Ela não perdeu de jeito nenhum filho, o filho só deixou o corpo, continuou ao lado dela. E aí ela não percebe que ela pode se comunicar com ele, pode conversar com ele durante a prece, pode evocar o filho, se ela for médium. Esses recursos que o Espiritismo possibilita para dar a ela a tranquilidade que a morte não existe, ok? É nesse sentido que eu quis colocar para você. Não sei agora se eu esqueci alguma questão da primeira parte. Da segunda, se eu esqueci, você me relembra aqui. A segunda parte sua diz respeito a essa conduta que existe. Aliás, não só existe como conduta, existe até como filosofia. Tem grandes filósofos materialistas que pregam uma ética, inclusive uma ética cristã. A mesma ética do amai-vos uns aos outros. Para Spinoza é um filósofo panteísta, portanto materialista, que prega uma ética cristã. Mas na modernidade nós temos um grande escritor francês chamado André Comte-Sponville, que se declara materialista e ateísta, e que ele prega uma moral muito similar à moral do Cristo. Se vive ou não é outra história. A gente não entra na vida pessoal das pessoas de como elas vivem. Mas a gente acredita que tenham, de fato, pessoas que acham que é um corpo que pensa, não acredita em alma nem em Deus, e que tenham uma conduta moral, conquistaram essas virtudes e vivem, pregam e vivem essas virtudes, o que é um grande mérito para elas, porque elas intuitivamente desenvolveram a habilidade de perceber que o que importa é a virtude, não importa se ela vai ganhar ou perder após a morte, se ela vai morrer ou não, ela não está nem aí preocupada com isso, ela valoriza mais a dignidade, a virtude, do que a própria vida. Isso é ótimo. Com certeza, como Kardec vai dizer em alguns lugares, os espíritos aprenderam em outras existências e trazem intuitivamente aquilo incorporado em si, de que vale a pena ser virtuoso, quer eu morra, quer eu não morra, quer eu seja imortal ou não, vale a pena ser virtuoso. Ela conquistou instintivamente, ela traz agora, ela conquistou esses valores morais, estão na sua natureza moral, estão impregnados nela, e ela os vive independentemente da crença, ok? Isso de fato existe. Existem pessoas assim. Como eu disse que existem filósofos, né, que na teoria pregaram uma moral muito análoga à moral espírita, mesmo sendo filósofos que não aceitam a alma, não aceitam Deus, são materialistas e são ateístas, ok? Então, a razão talvez seja isso, talvez porque trouxeram isso de outras existências, incorporaram esses valores morais que se tornaram inatos, instintivamente, são naturalmente moralizadas, porque aprenderam e adquiriram esses valores morais em outras existências. Talvez seja essa a explicação para essas pessoas. Mas o que é importante é a gente perceber que, embora tenham materialistas de excelentes condutas, como tem materialistas que vivem a crença materialista, o mais surpreendente não é com eles, porque eles poderiam até ter uma desculpa, né? Uma justificativa para a própria consciência, dizendo, eu sou um corpo que pensa, eu vivo do jeito que quiser, não me importo com ninguém. Se até tem uma justificativa. Agora, o espírita é mais curioso ainda, né? Porque se ele é espírita, sabe das consequências de sua conduta para si, sabe que ele é uma alma imortal, que ele vai prestar conta dos seus atos perante a própria consciência e perante as leis de Deus, é mais curioso, porque que muitas vezes a gente acaba vivendo como materialista. É muito curioso isso, né? Por que a gente é tão frágil assim, né? Por que a gente não se esforça mais? Por que o nosso esforço não é maior
para que a gente pudesse botar em prática esses valores morais. O que também seria explicado pelo passado, talvez porque a gente se entregou tanto a esses defeitos morais no passado, que eles são tão fortes como hábito em nossas vidas, que mesmo uma crença espírita não é forte o suficiente para nos ajudar nessa transformação. A gente continua repetindo esses mesmos hábitos morais que vivíamos no passado. Talvez isso seja a explicação, porque mesmo uma crença tão bem construída como o Espiritismo não seja forte o suficiente para a gente poder usá-la na transformação de nós mesmos. Eu não sei se foram só essas duas questões, Christian. Foi tão longo aí, posso ter perdido alguma coisa. Você, por favor, aí, lembra se eu faltei alguma coisa que você perguntou. Não, não, ficou ótimo. Vou te pedir uma gentileza de você, se você puder e tiver como, anotar agora, que eu vou passar para os companheiros que já levantaram a mãozinha aqui, e aí eu vou passar de um para o outro, depois a gente volta para você. A gente demora um pouquinho mais, tá? Marcos Vinícius, fica à vontade aí para participar. Boa noite a todos. O Cosme, tem na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec cita uma frase que é assim: o espiritismo não é da alçada da ciência, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que ele quis dizer com isso. Muito boa. Isso é importante, essa frase, porque Kardec, inclusive, vai também na Gênese, no primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, no capítulo Livro dos Médios, do Método, ele vai deixar claro. Ele quer afirmar simplesmente que o Espiritismo não é da alçada das ciências ordinárias, que são as ciências que tratam da matéria, seja da matéria como a física, a química, seja a matéria viva como a biologia, etc. Ou seja, o Espiritismo não é da alçada dessas ciências do mundo, porque ele é uma outra ciência. Ele é uma ciência da alma. Eu diria que foi a grande ciência da alma construída no século XIX, porque a psicologia deixou de ser uma ciência da alma já com Freud, que passou a ser uma ciência da mente, mente propriedade da matéria, portanto não é ciência da alma. A ciência genuinamente da alma é o espiritismo. Eu diria que foi a primeira bem construída em toda a história da humanidade. Tivemos filosofias da alma, filosofias espiritualistas, mas ciência da alma construída com experiência, com laboratório da mediunidade, com uma construção teórica bem feita, eu não conheço nenhuma que tenha existido antes do espiritismo. Então, ele passou a ser uma nova ciência, e não uma ciência materialista que estuda a matéria. Então, Kardec está certo, não é da alçada da química, da biologia, da física, e mesmo da psicologia, que se tornou materialista, o espiritismo. Ele é uma nova ciência, não cabe a essas ciências falar do espiritismo, porque elas não tratam da alma. Se elas não tratam da alma, elas não devem se meter num assunto que não faz parte do seu domínio de estudos. Ela deve estudar, cada ciência estuda o seu domínio de estudo, do mesmo jeito que não cabe, por exemplo, a física se meter na economia, né? Tentar usar leis físicas para estudar as leis econômicas. As leis econômicas não são estudadas a partir da física, são leis específicas do domínio daquela ciência, ok? Para citar apenas um exemplo. Vou passar aqui para o nosso companheiro João Márcio, aí depois eu passo para Elisa e a gente volta para você, Costa. Pode ser assim? Pode ser. Então vamos lá. João Márcio, vai lá. Se terminar às 10 hoje, sem surpresa, viu? Novidades, aqui tem muito assunto. Estou ansioso para ver Elias Moraes, viu? Se prepare, Elias aí. Professor Cosmar, é uma honra tê-lo aqui entre nós. Não posso desperdiçar essa oportunidade. A gente esperava muito. O senhor tem feito um trabalho muito importante a nível de movimento espírita mundial, um dos maiores estudiosos da codificação de Kardec. Parabéns. A doutrina espírita, o movimento espírita, lhe deve muita gratidão, admiração, viu? Parabéns mesmo. Eu queria fazer duas perguntinhas básicas. O senhor colocou que o perispírito não tem órgãos. Então, qual a visão do senhor de toda a literatura pós-Kardec mediúnica, onde afirma que tem Chico, Divaldo, Ivone e etc. E a outra perguntinha básica, essa mais atual, hoje em dia a gente vê vários espíritas defendendo a profissionalização da prostituição, reivindicando o direito ao aborto, ao suicídio, e até defendendo a legalização da droga. Inclusive, professor, até agora estão tratando o codificador como racista.
O senhor vê isso como uma espécie de materialismo dentro do movimento espírita? É isso, parabéns, boa noite. Eu não sei, Christian, se eu devo Oi, responder, eu ouvi as outras perguntas primeiro. O que que você... dá para segurar um pouquinho? A gente passa para o Elias e Ei, depois volta para depois você vai você? ter que me lembrar só as perguntas. A gente Me vai ajuda a lembrando. lembrar. Ok. Bom, Cosmo, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. Eu não podia perder essa possibilidade. Parabéns pelo trabalho extraordinário que você faz na Wikipédia, tá? Que eu uso muito, né? Os originais franceses ali disponíveis são uma benção para nós, né? A gente vai fazer pesquisa, precisa daquele material seu. Então, senhor, muito obrigado e parabéns. Assim, na verdade, eu queria uma tarde inteira para bater papo com você a respeito disso que você trouxe, porque eu fiquei muito curioso. Eu quero reafirmar essa pergunta do João Márcio, né? Eu também fiquei curioso com isso. Como você vê essa questão da grande produção mediúnica que tem no Brasil, sobretudo a partir da influência do Chico, né? E que realmente me parece ser a fonte desse materialismo sofisticado a que você se referiu. Um outro ponto também que eu queria só ver como é que você compõe é porque pesquisas já desenvolvidas, se não me engano, são 3, do ponto de vista de impulsos de generosidade diante de pessoas estranhas, mostram que pessoas não religiosas costumam ser mais solidárias com pessoas estranhas do que pessoas religiosas, né? E esse resultado ele é muito instigante, porque os psicólogos que já realizaram essa pesquisa várias vezes tentam entender por que a religião não é capaz de fazer com que as pessoas sejam mais solidárias, né? E os ateus, os agnósticos, são, em uma maioria, né, em uma proporção maior do que os religiosos, manifestam solidariedade. Então, isso tem gerado uma questão muito intrigante, né? E eu trouxe essa questão porque quando você trouxe que as guerras, né, como coisa de pessoas materialistas, me parece que você está falando do materialista que se afirma religioso, mas que na prática nega isso, né? Então, eu queria entender bem como é que você coloca isso, porque me parece que o fato de a pessoa ser ateu ou de ser materialista do ponto de vista filosófico, me parece que não interfere no comportamento da maneira que até alguns filósofos acharam que interferia no passado. Mas as pesquisas hoje demonstram que não. E aí é só esse para a gente, para você me ajudar a entender o seu pensamento. E aí eu queria 2 pontos que assim eu senti falta, né, que eu queria que você trouxesse para nós, como você vê, o materialismo que eu acho assim mais danoso para a humanidade é o que o Harari apresenta no livro dele, Homo Deus, como o materialismo do Deus dinheiro, né? É, nós temos um sistema social todo montado hoje em função do ganho, do lucro, da acumulação, né, do usufruto da riqueza. Isso gera um consumismo, inclusive, nós estamos comprometendo até a existência do planeta pela exaustão de alguns recursos, né? E pelo excesso de produção de lixo, né? E é outro problema sério. Nós hoje estamos aumentando a temperatura do planeta por conta dessa nossa ganância de usar o máximo do que o planeta pode oferecer. Já estão até pensando em mais como opção, né? Então, assim, nada mais materialista que isso, né? Então, como é que você situa essa questão aí que parece que é muito importante no meio espírita, porque tem um movimento que eu vejo que associa a ideia de materialismo como se fosse uma coisa da esquerda, né? Do comunismo, do socialismo materialista, quando me parece que o capitalismo ele é muito mais materialista que essas propostas, né? Então, isso aí eu também fico curioso para ver como é que você situa, porque ele é um ponto muito forte na discussão hoje. E o último ponto é o materialismo enquanto método de pesquisa, que me parece que o método adotado por Kardec, do ponto de vista do teste, como ele dizia assim, de tocar o espírito com o dedo, né? Me parece que ele, de certo modo, ele vai validar esse caminho que a ciência está tomando de objetivação da observação, né? No sentido que a ciência vai estabelecer também como de realidade objetiva, que possa ser avaliada, que possa ser percebida e apalpada, né? Então, se você não acha que do ponto de vista epistemológico, e eu fico feliz que seja a sua área, né? Como é que você vê
porque a ciência hoje adotou esse caminho, e se não fosse esse caminho, talvez a gente não tivesse chegado a muitas das conquistas que a gente construiu, que foram possíveis, e que só foram possíveis na hora que a gente abriu mão das explicações mágicas, das explicações místicas, né? Então, assim, como você vê isso enquanto método de pesquisa usado por Kardec, e que talvez até a gente tenha que ter cuidado hoje, na medida em que a gente também quer continuar pesquisando a realidade do espírito. Eu coloquei isso aí para... Eu sei que é muita questão, mas se pelo menos tiver como você pincelar, eu agradeço de coração. Obrigado aí, primeiro pelo carinho, pelas palavras aí de carinho, de apreço de vocês, eu agradeço. A gente apenas deu algumas contribuições e tem dado na divulgação da obra de Kardec. Eu digo que eu procuro repetir o que está em Kardec dentro do possível, e se eu, às vezes, cometo algum descuido, é erro meu, não de Kardec, vocês me perdoem por isso, mas o trabalho nosso é apenas de divulgar Kardec, esse é o nosso objetivo de vida. Bom, são muitas questões, e muito boas questões, olha, adoraria, a gente podia ficar aqui, uma pena, tem limite do tempo, algumas das questões demorariam um bom tempo para a gente tratar com mais profundidade. Eu vou tentar passar por todas elas rapidinho, provavelmente não vai dar tempo para mais nenhuma questão, viu, Christian? Essas aí já são bastante. Bom, vou começar pela questão citada das obras mediúnicas. Primeiro, dizer que essas teses de perispírito com órgãos, elas são já do século XIX, elas estão presentes em Gabriel Delany, em Leon Denis, em Camille Flammarion. Então, não são teses, não são hipóteses que sejam exclusivas da mediunidade moderna no Brasil. Então, elas já existiam lá no século XIX, que foram opiniões de Leon Denis, no meu entender, opiniões de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, opiniões sem o estudo aprofundado de Kardec, com todo respeito a esses grandes autores. Mas eu costumo dizer, basta pegar essas obras de Leon Denis, Gabriel Delany, foram grandes escritores, vultos espíritas importantes, mas poucas vezes citavam textualmente Kardec. Poucas vezes recorreram aos textos de Kardec para tentar, a partir desses textos, o fundamento para muitas teses que levantaram. Então, isso demonstra o lado de que as pessoas estavam escrevendo aquilo que estavam pensando e acreditavam, não necessariamente aquilo que estava nas obras fundamentais do Espiritismo. Então, isso já começou lá no século XIX. Bom, o que a gente pensa? O que Kardec vai nos dizer? Muitos autores apresentam suas ideias, seus pontos de vista, ok? E que a gente tem que saber respeitar, no sentido de discordar deles, se a gente acha que não tem fundamento, qual é o argumento, qual é a discordância que a gente tem que colocar. Então, esses autores que foram citados, várias produções mediúnicas, contêm informações desse tipo, de perispírito com órgãos, mas não deram argumentos a favor disso. É o que eu digo, inclusive, no meu livro, Espírito e Matéria, quando eu apresento os argumentos de Kardec contra essa tese. O que ocorre é que esses autores simplesmente disseram que tem, ou descreveram como tendo, mas sequer tiveram cuidado de rebater os argumentos de Kardec. Porque se eu digo que tem, ou descrevo que tem, e não rebato os argumentos contrários, ou porque eu desconhecia esses argumentos contrários, ou eu estou apenas dando uma opinião sem fundamento. Porque descrever não é argumentar. Descrever não é argumentar. Então, você vai encontrar nessas produções descrições do perispírito com órgão, mas sem fundamento, sem argumento. Não responderam questões como essa que eu estou falando. Como ter órgão diante do princípio da não retrogradação da alma, já que se eu tenho um cérebro e eu podia deformar o cérebro, o espírito poderia regredir como espírito, porque ele teve um cérebro deformado, não pensa mais do mesmo jeito. Então, perda de memória que não há. Kardec descreve, inclusive Kardec, por exemplo, evoca espíritos de idiotas. E o idiota, que é um nível de deficiência, hoje não se usa muito essa expressão, portador de deficiência mental grave. E Kardec evoca, e ele, por meio do médium, até explica porque estava daquele jeito, demonstrando uma lucidez profunda. Não tinha uma idiotia como espírito. Ué, mas o cérebro de um idiota não devia refletir no perispírito, um cérebro idiota no perispírito? Por que ele respondia às questões? Kardec dá vários argumentos contra esse tipo de proposta. Eu boto no meu livro vários deles.
O que ocorre com essas descrições é que elas foram descrições. Agora eu vou acreditar em quem? Nos espíritos que descreveram o contrário, textualmente da Revista Espírita. Quando Kardec pergunta, tem órgãos? Ele já lhes dissemos que não tem? Por que eu vou acreditar em outros espíritos que afirmaram que tem, não naqueles, com esses argumentos? Ou seja, Kardec não apenas tinha opinião dos espíritos, mas também argumentos muito bem construídos. Então, eu diria que essa proposta, seja ela que começou no século XIX, ou que ganhou força pela mediunidade, ela é contrária aos argumentos que Kardec coloca. Caberia a esses espíritos que fizeram contra-argumentar. Dizer, olha, tem por isso, por isso, por isso, os argumentos são esses. Mas eu não conheci nenhum que me apresentasse os argumentos, apenas descrição. Opinião pessoal de espírito não é argumento. Descrição não é argumento. E aí eu diria, descrição por descrição, eu preferia ficar com as descrições dos grandes espíritos que atuaram na elaboração com Kardec da doutrina espírita, do que ficar com espíritos que, se eles mesmos se colocam, você citou aí um espírito, André Luiz, que ele mesmo se coloca como um espírito atrasado, que passou muito tempo sofrendo, ou seja, não como um sábio, e que na Terra ele sequer foi espírita, foi apenas um médico. Então, por que não considerar como mera opinião nesse aspecto do espírito, do que julgar que ele está acima dos argumentos que foram apresentados na obra de Kardec? Então, eu diria, tem essas opiniões? Tem, mas tem outras. Então, eu sempre sugiro, ler um texto, seja de um espírito, seja de um autor encarnado, é como catar feijão. Eu sempre digo isso em todas as minhas palestras. É preciso separar o feijão bom do feijão bichado ou da pedra. O que, no meu entender, é o feijão bom? Aquele que está bem fundamentado, que tem um apoio muito grande, como fez Kardec. Suas premissas, suas teses, estão muito bem fundamentadas, com argumentos, com fatos. Então, eu diria, esses autores teriam que responder ao que eu estou colocando aqui, teriam que dizer que onde é que estão os argumentos, onde é que estão os fundamentos. A opinião, simplesmente, a descrição, como eu disse, isso não é argumento. Então, são teses antigas, não vêm da mediunidade no Brasil, elas já começaram no século XIX, talvez por não terem aprofundado a obra de Kardec, Gabriel Delane, Leon Denis não aprofundou, porque se tivesse aprofundado, teria visto os argumentos explícitos que Kardec dá contra esse tipo de tese. Se talvez tivessem visto, talvez não adotasse a mesma tese. E é muito comum, a gente até entende que lá no século XIX, com o início dos estudos do cérebro, da neurologia, a Gabriel Delane talvez preocupado, por exemplo, é a minha hipótese, de levar o espiritismo para dentro da academia, tentasse reproduzir a linguagem da academia. E aí tenta levar para lá, eu acho que pode ter sido até uma boa intenção dele, de levar lá para a academia, para poder conversar, porque os estudos do cérebro, dos neurônios, estavam começando ali naquele processo. E talvez essa linguagem ele achou que poderia conversar academicamente se botasse um cérebro no perispírito e imaginasse esse tipo de coisa. Mas ele não tinha visto que os argumentos que Kardec colocou contra isso, que são muito bons, viu? São muito bons argumentos. E é difícil rebater os argumentos, então, não apenas do ponto de vista da lógica da argumentação, como do ponto de vista dos fatos, ok? Então, eu diria que nesses aspectos, nesse tema, não estou dizendo que tudo desses autores a gente deve desprezar, não, por isso que eu falei catar feijão. Ver o que está de acordo, o que está bom, separar. Porque esses autores também apresentaram outras ideias, então é preciso separar aquelas ideias que estão de acordo, que concordam com os argumentos, com os fundamentos que estão na obra de Kardec, daquelas outras que são meras opiniões desses espíritos. Então, saber fazer isso, eu acho que faz parte de qualquer estudo. Kardec diz sempre isso. Quando ele vai propor o critério universal, né, o que ele chama controle universal do ensinamento dos espíritos, como muita gente pensa, não é ficar evocando espírito para ver se o espírito concorda, não. É análise lógica, racional, é o primeiro item do critério. Critérios são 2 critérios. Ele propõe primeiro analisar criticamente tudo que é produzido à luz do que está bem fundamentado. Esse é o primeiro item do controle universal. Abram lá o texto do controle universal, tem dois itens. O primeiro item é isso, analisar criticamente, comparando com aquilo que está bem fundamentado. Segundo ponto,
aquilo que venha espontaneamente, não é por evocação. Muita gente não lê direito o Controle Universal. Acho que Kardec mandou você ficar evocando um espírito para perguntar, concorda, evoca 1, 2, 3, podia evocar 1 milhão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo quando uma verdade nova os espíritos querem apresentar, eles se manifestam espontaneamente, por médios diferentes que não se conhecem, para trazer a ideia. Esse é o elemento. E não é você ficar, ninguém submeteu o controle universal porque não foi perguntando a vários outros espíritos acerca de. Não é esse o controle universal que Kardec propõe. Vão ler lá o texto do controle universal. São esses 2 critérios. Ok? Então, o primeiro é o mais importante. Se viola o que está bem fundamentado e argumentado, é opinião pessoal. E você considera como opinião, que você respeita, porque os espíritos não podem dar suas opiniões pessoais. Nós podemos, porque eles não, nós somos espíritos do mesmo jeito. Cabe a gente separar aquilo que é uma opinião pessoal, quem não foi fundamentada, daquilo que está bem fundamentado, sem nenhuma crítica ao espírito, sem nenhuma crítica ao médico, nada disso. É o critério daquele que quer estudar com argumentos, com fundamentos, para aprender com mais segurança de que está caminhando em direção à verdade e não simplesmente aceitando porque é uma mera opinião, ok? Primeiro ponto. Agora, a segunda questão, qual foi lá vendo que falei que eu já perdi? Do João Márcio, né? Qual foi a segunda questão? Essa foi a primeira. O João Márcio trouxe a questão aí das obras espíritas pós-Kardec, né? Muitas vão citar o Pé de Espírito como tendo órgão. Essa que eu acabei de responder. Sim, né? Que isso. E a outra questão que ele traz é sobre a profissionalização. Se isso não... Bom, vamos lá. Se não haveria dentro do espiritismo uma espécie de materialismo quando vai defender ele, por exemplo, aborto, suicídio, legalização de drogas. Perfeito. Aí nós temos que separar 2 coisas importantes que eu costumo sempre dizer nos meus estudos. Uma coisa é a chamada filosofia moral do que trata o espiritismo. O espiritismo é uma ciência e a partir dele se extrai uma filosofia moral. O espiritismo não trata de filosofia política. Isso é muito importante. Então, o que é a filosofia moral? Diz respeito à ética fundamentada nas leis de Deus, em leis naturais. Não é uma ética fundamentada em leis humanas que trata a filosofia política. Quando há conflito, pode haver conflito entre a filosofia moral e a filosofia política. Pode haver pontos de interseção. Por exemplo, na questão especificamente do aborto, é um deles, em que o espiritismo é muito claro que ele não aceita o aborto apenas numa única exceção, porque quando você estuda as leis naturais morais, você tem que estudá-las em conjunto. Então, você tem uma lei que não lhe dá o direito de agredir ou de colocar em risco a vida de quem quer que seja. Seria o não matar de Moisés. Por outro lado, você tem um princípio de legítima defesa, também como uma lei natural. Está lá no Livro dos Espíritos. Você tem que combiná-los. Então, no caso do aborto, você tem uma combinação dos 2. Então, você não pode atentar contra a vida de um outro ser, a não ser em legítima defesa. Quando você combina, dá a única exceção prevista em um Livro dos Espíritos. Só é permitido fazer o aborto em caso em que o risco de vida da mulher seja de fato comprovado. Se ela tem risco de continuar na gravidez, se ela pode morrer, ela tem o direito, e não o dever, hein? Muito cuidado. Eu explico no meu livro a diferença entre dever e direito. Ela tem o direito, se ela bem julgar, de praticar o aborto perante as leis de Deus. Então, ela teria a consciência tranquila perante as leis de Deus, que é a filosofia moral. Lei humana não interessa. Se um código de um país permite ou não permite, não interessa para a discussão do espiritismo. O espiritismo está preocupado com a filosofia moral. Diz Kardec que uma civilização avança na medida em que a sua legislação civil se aproxima ao máximo e não entra em contradição com a filosofia moral, com as leis morais, ok? Mas não cabe ao espiritismo dizer o que a política deve fazer. Ele cabe apresentar aquilo que é a moral e cabe aí aos homens de política refletir o quanto eles estão aproximando ou distanciando desta filosofia moral, que é a responsabilidade dos homens, ok? Então, se você me pergunta, nós deveríamos ter o aborto legalizado indiscriminadamente? Do ponto de vista moral, não. Do ponto de vista moral, não deveríamos fazê-lo, porque
O único caso possível é quando eu combino a não agressão com a legítima defesa. Quando eu combino os dois, é possível, então, você se defender. E a mulher poderia se defender em caso em que, de fato, concreto, o risco de colocar a vida, ela teria o direito. Mas ela pode abrir mão desse direito. Há pessoas que abrem mão do direito. Direito é direito, dever é dever. Ela pode abrir mão do direito, ok? Mas se ela não abrir mão, ela não estaria indo contra a lei natural, a lei moral, a lei de Deus, porque houve uma combinação aí de um princípio de não agressão com o princípio de legítima defesa, ambos previstos nas leis morais, como Kardec muito bem coloca, ok? Então, esse é um caso específico. Agora, essas coisas de Kardec racista, olha, eu já tive a ocasião de falar muitas vezes, eu acho que as pessoas leem mal a obra de Kardec. Leem mal, dão a palavra racismo uma elasticidade tão grande, que aí você coloca tudo que você quiser como racista. Se você dá uma elasticidade muito grande a um termo, você pode colocar qualquer opinião sobre diferenças dentro de uma visão racista. Então, eu já tive a ocasião de responder isso em alguns lugares, de que não vejo em nenhuma obra de Kardec, nenhum texto de Kardec, qualquer forma relevante daquilo que eu chamaria propriamente de um racismo do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Não vejo isso na obra de Kardec. Vi aí alguns movimentos aí tentando adulterar a obra, a tradução, fazer uma nova tradução, adulterando a obra. Isso, para mim, é uma desonestidade intelectual, porque traduzir não é adulterar o pensamento de um autor. Eu perguntaria a essas pessoas, imagina se eles propusessem que as universidades mudassem a obra de Aristóteles, porque Aristóteles tem coisas racistas, ou de outros filósofos que também têm, ou do próprio Velho Testamento. Eles iam propor mexer nessas obras? Não faz nenhum sentido você mexer no pensamento do autor. O correto seria, se você quer fazer uma introdução, chamar de uma tradução aquilo que você põe as próprias ideias, deveria tirar o nome do autor. Deveria ser o Livro dos Espíritos segundo os tradutores, e não segundo Kardec. Porque você alterou completamente o que está escrito no texto. Então, isso não é uma honestidade intelectual. Se você altera radicalmente um texto, você é autor dele. Não pode atribuir isso a outra pessoa. Então, acho que essa não é uma posição que eu acho honesta, porque não se poderia fazer isso com nenhum grande autor, com nenhum grande filósofo antigo ou clássico que tenha defendido posições que hoje eu não concordo. Eu vou lá, vou mexer em Platão e Aristóteles, porque eles têm posições que eu não concordo. Não faz nenhum sentido. Traduzir é procurar ser o mais fiel possível ao pensamento do autor. Esse é o compromisso do tradutor. Não é mudar voluntariamente, é cometer erros. Tentou acertar e errou. Isso, todo tradutor erra. Mas ele tentou acertar, ele tentou reproduzir o pensamento do autor e não mudar o pensamento do autor, porque eu discordo dele. Isso não é tradução. Eu deveria usar o meu nome como autor e não chamar aquilo de tradução. Não me parece ser uma atitude de honestidade intelectual fazer isso, ok? Então, eu não vejo em Kardec, nunca vi nenhuma posição de racismo, a não ser que você deu o significado de racismo tão amplo, que aí quase todas as análises de diferenças, quase todos os usos de uma ciência de uma determinada época vai ser considerado racista. Aí não faz sentido mais. As palavras perdem a precisão e o que elas têm que ser. Se eu posso mudar uma palavra do jeito que eu quiser, então não há mais conversa séria. Aí virou o que eu quiser. O que eu quiser eu digo, porque eu mudo as palavras do jeito que eu quero. Ok? Alguma outra questão? Sobre o Elias aí. O Elias levantou a questão muito importante. Eu vou pegar mais a última, que eu acho que a primeira foi muito parecida sobre as obras, sobre esses autores, né? Mas a última, Elias, na verdade, por que eu chamo de materialismo a doutrina? Isso que você tratou, no meu entender, seriam os efeitos de uma visão materialista. A doutrina materialista tem como efeito um apego a tudo que é material. É o efeito natural. Se eu acredito que eu sou só o corpo, o que importa para mim? É dinheiro, é posse, é matéria, consumo, eu sou só o corpo. Então, eu chamaria isso de os efeitos de uma crença materialista, consciente ou inconsciente. Quer eu explicito essa crença, ou quer eu não explicito. Mas a minha conduta, o meu apego, o meu desejo de ter tudo, de possuir tudo, de conquistar tudo, é uma consequência natural de uma crença de que eu sou o corpo, sou só o corpo, que interessa é o corpo.
Então, eu chamaria isso mais de efeitos, tá? De um materialismo que a gente está vivendo na sociedade, que está presente independente do posicionamento filosófico ou político da pessoa, como você observou. Com respeito aos ateus, né, ou aqueles que vivem bem, né, independente da crença, é o que eu falei. Acho que isso tem a ver com algum passado em que as pessoas introjetaram uma moral em si mesmo. Do mesmo jeito que muitos que se dizem espiritualistas continuam se comportando como materialistas porque viveram no passado e se prenderam demais a certos vícios morais que não conseguem se libertar deles. A crença não é força, não tem força suficiente para produzir isso ainda, que deveria ter. O Kardec tem um texto notável na Revista Espírita que chama O Poder da Vontade sobre as Paixões, no controle das paixões. Ele dá exemplo de um jovem que, usando da vontade e da crença espírita, domina as paixões primitivas que ele vivia. E ele passa a ter uma nova renovação moral a partir desse esforço, que nasceu de uma crença. Uma crença tem essa vantagem. Ela pode lhe dar elementos para você enfrentar, né? Ou pode alimentar elementos que você tenha. Por exemplo, o materialista pode alimentar o egoísmo. Se ele já é egoísta e, além disso, tem a crença materialista, ele pode continuar sendo egoísta. Mas ainda com argumentos, né? Ele pode até argumentar favoravelmente ao seu consumismo, ao seu egoísmo, a sua vivência preso à matéria, porque ele acredita nisso. Então, ela pode ajudá-lo a continuar assim, até para abrandar a consciência, para que ele não tenha consciência de culpa, né? A crença está sustentando a própria conduta. Então, eu chamaria esta vida de consumo que você falou, desenfreado, preocupação excessiva só com o corpo, ganho, 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 é típico de uma consequência do próprio materialismo. Seja consciente, ou seja, ele é materialista, e eu mesmo que ele seja religioso, mesmo que ele seja espiritualista, está vivendo assim, ele está vivendo contrário àquela própria crença. O que ele está vivendo, na verdade, é uma consequência de uma tese materialista e não de uma tese espiritualista. Curioso isso, né? Como nem sempre a crença consegue ter força suficiente para que a gente possa vencer com ela os nossos vícios morais. Mas ela é útil. Quem usa a crença sabe o quanto ela é útil para você fazer essa renovação. Mas teve mais perguntas. Eu preciso que alguém me ajude a lembrar quais foram aí do Elias. Deve ser. Foi com relação ao método, o método de Kardec. Muito bom. Olha, ele não está mais próximo do materialista, do método materialista? De fato, ele está mais. Ele é um exemplo de um método científico, independente se é para estudar a alma ou se é para estudar o corpo. Eu não colocaria no método esses adjetivos, materialismo ou não, porque, na verdade, a ciência nos ensinou que toda boa ciência é construída pelo uso da razão conjugado com a experiência. Nós aprendemos ao longo do tempo que não basta só a razão, eu preciso da razão, imaginação e experiência. Não é só a experiência, também não dá certo. Não há nenhuma experiência que teria feito o Newton propor a lei da gravitação universal, para dar um exemplo. Teve um insight junto com uma experiência, junto com os resultados daquilo que, por exemplo, astrônomos haviam colocado. Então, na verdade, você tem que conjugar experiência com razão, numa ciência natural, que procura estudar fenômenos naturais, que tem a ver com a natureza. Diferente, por exemplo, da lógica e da matemática, que você não faz experiência nenhuma. Eu produzi matemática durante um tempo na minha vida, lógica matemática, resolvi problemas em aberto, deitado na minha cama de olho fechado. Não precisava nem olhar para o mundo. A ciência da razão, a ciência simplesmente que você usa imaginação e razão. Mas as ciências naturais, e o espiritismo se trata de uma ciência natural, que vai estudar um fenômeno natural, que foram as interferências dos espíritos, os chamados fenômenos espíritas. Aí você conjuga a razão com a experiência. Agora, não interessa se a experiência é para uma experiência de física, de química ou de biologia. O importante é que você usou algum método experimental, que não é o mesmo. E, às vezes, dentro de uma mesma ciência, os métodos são diferentes, de acordo com o que você vai abordar. Por isso que não há na epistemologia o método científico. Isso é um equívoco.
Os epistemólogos mostram isso há muito tempo, não há o método. A economia tem um método, a física tem um método, mesmo dentro da física você tem, de acordo com o contexto, como você vai fazer, na química, na biologia, nas chamadas ciências sociais ou humanas, você tem os seus próprios métodos, como é o espiritismo. Eu diria que o que há de comum entre todas elas é o uso conjugado, razão, imaginação e experiência. Entendo por experiência alguma forma de interagir com o fenômeno que você está estudando, mas essa forma não é única. Você não interage sempre do mesmo jeito com todos os fenômenos. Cada fenômeno exige, às vezes, uma forma diferente de interação com ele. Como Kardec percebeu, por exemplo, pela mediunidade, de que maneira podia usar a mediunidade como um instrumento de interação com os espíritos, de que maneira podia ser feito com essa realidade. Então, ele teve essa perspicácia de perceber que ele podia construir um método ali, usando o médium como instrumento poderoso de construção de uma ciência da alma. Então, como ele conjugou fenômenos naturais com razão, com imaginação, a gente chama isso de uma boa ciência, já que não há nenhum critério único bem definido do que seja uma ciência. Os epistemólogos já mostraram há muito tempo que não há essa história de método científico, e isso não faz mais nenhum sentido, né? As críticas aos diversos métodos que propuseram para dizer que tal coisa é ciência, tal não é, foram todas muito duras. Então, não há nenhum hoje epistemólogo que conheça bem filosofia da ciência que venha defender que há um método único para saber o que é ciência e o que não é ciência. Não é bem assim. O que a gente sabe é que essas duas coisas se conjugam, razão, imaginação, né? É um elemento do pensamento com a experiência, ok? Pessoal, acho que aproveitamos bem nossa noite, né? Todos concordamos. Pedir aí perdão ao quem está inscrito, a quem colocou perguntas no chat, o tempo não dá conta. E parece que quando a conversa é boa, o tempo corre mais, né? Corre contra a gente, infelizmente. Mas findou o nosso horário aí. Agradecemos a todos aqui que estiveram presentes de coração, foi muito bom. Cosme, foi ótimo. Estamos muito contentes de tê-lo recebido aqui no Espírita Info, você e aos nossos companheiros aqui presentes, né? E fazer uma propaganda para o próximo TED, né? O próximo TED vai ser agora daqui a 15 dias, dia 15, né, de setembro, a gente vai receber aí a Thaís Muriyama. A Thaís Muriyama é uma psiquiatra, ela é diretora clínica do Hospital Bairral, e ela vai trazer para a gente aí uma discussão inicial, depois da nossa participação, né? Como é a nossa metodologia sobre a educação dos filhos. Isso seria um mito ou uma realidade? Dia 15 de setembro, às 8 da noite. Estão todos convidados aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Cose, a todos os presentes. Pedi ao nosso amigo aqui do Espírita Info, Elias, fazer uma prece para a gente finalizar. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer a Ele por ter nos enviado bons espíritos, de espíritos benfeitores, né? Que estão sempre conosco aqui na proposta do nosso grupo virtual Espírita.info. E apesar, né, da atitude dos homens, muitas das vezes impensada, e muitas das vezes brincando com aquilo que é o mais sagrado, ainda assim conseguimos manter a ordem, a civilidade, o bom senso que permeou durante todos os estudos, e principalmente no de hoje. E com esse pensamento de gratidão a Deus e aos benfeitores espirituais, pedimos principalmente ao nosso guia, que coordena todos os trabalhos do Espírita.info, que possa manter nossas mentes quietas, coração tranquilo, e termos uma boa noite de descanso e, obviamente, refletindo mais e mais sobre o que nos une
que é a doutrina espírita. Senhor Deus, agradecemos, enfim, e damos por encerrada a reunião dessa noite.